Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu venho trazer mais um ensinamento da Palavra de Deus. Eu quero orar também pela sua vida, por tudo que tem acontecido com você. Nós vamos levantar um clamor. Você vai deixar aqui o seu comentário, o nome da pessoa que você quer que eu ore, e nós vamos formar uma grande corrente de fé espalhada por todo o Brasil e também fora do Brasil. Eu creio que você não chegou aqui por acaso, porque o Senhor quer falar ao teu coração. Mas para isso você precisa ficar até o final para orar junto conosco, ok? E me responda uma coisa, a sua vida está sem esperança? Todas as possibilidades que você imaginava, as estratégias que você tinha para sair dessa situação já se esgotaram? Se sim, eu tenho uma ótima notícia para você. O Deus do impossível vai começar a agir na sua vida. Amém? Basta que você tome uma decisão que eu vou te explicar aqui neste vídeo. Mas antes de dizer o que você precisa fazer, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar neste botão vermelho, inscrever-se, que está bem abaixo aqui deste vídeo. E do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, porque senão você não vai receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Então vamos lá, irmãos. A Bíblia conta a história de um profeta judeu chamado Ezequiel. Esse homem morava na Babilônia juntamente com seu povo, que era mantido escravo naquela nação. E um certo dia, ele teve uma visão em que Deus o levou a um vale cheio de ossos secos. Então o Senhor lhe perguntou se era possível que aqueles ossos secos voltassem à vida. E Ezequiel não sabia a resposta, mas Deus ordenou que ele profetizasse vida sobre aqueles ossos. E nós vamos ver então o que o Senhor disse àquele homem, está em Ezequiel capítulo 37. Olha o que ele disse. Profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém? Irmãos, essa passagem é maravilhosa, e na continuação dela, nós vemos que Ezequiel obedeceu a Deus, e ele profetizou sobre aqueles ossos, e uma coisa incrível aconteceu. Os ossos, eles começaram a se juntar, os músculos começaram a se unir, os tendões, a pele voltou a aparecer sobre eles. E de repente, eles já não eram mais um monte de ossos, eram corpos humanos inteiros e restaurados. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Só que tinha um problema. Aqueles corpos não estavam vivos. Então Deus mandou Ezequiel profetizar outra vez sobre eles. E Ezequiel obedeceu, e os corpos receberam o Espírito, e eles ficaram vivos. E agora, à sua frente estava um grande exército de pé. O impossível tinha acontecido. O milagre estava completo. Você consegue imaginar como Ezequiel deve ter ficado diante de tudo aquilo? Então o Senhor explicou a ele que aqueles ossos secos representavam a nação de Israel. Porque depois de muitos anos de desobediência, Deus havia permitido que os israelitas fossem escravizados, castigados e entregues nas mãos dos inimigos. E a cidade de Jerusalém tinha sido arrasada, o templo estava totalmente em ruínas, e o povo então ficou totalmente sem esperança, sem força, porque eles eram humilhados dia após dia. E há alguns anos atrás, quando eu fui em Israel, eu conheci o Museu do Holocausto, que é o local onde estão ali as roupas dos judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. E é interessante que bem na entrada do museu está essa passagem de Ezequiel 37, que mostra que o povo judeu sempre foi perseguido, mas Deus sempre esteve com ele. E quando todos imaginavam que aquele povo iria acabar, eles ressurgiam diante das dificuldades, e até hoje o povo judeu está vivo, é um povo muito forte e poderoso. Tudo porque Deus tem promessas na vida deles, e um dia eles enfim reconhecerão Jesus como o único Senhor e Salvador. Mas voltando a falar a nação de Israel na época de Ezequiel, aquilo tudo que aconteceu era fruto do pecado. O povo de Israel tinha abandonado a Deus para seguir falsos ídolos, e eles tinham se dedicado a fazer muitas coisas que eram erradas. E como eles não se arrependiam, eles não queriam mudar de vida, eles acabavam sofrendo as consequências. E era somente depois de muito sofrimento que eles reconheciam os seus pecados e eles se voltavam para Deus. Então essa mensagem de ossos secos é uma mensagem de esperança.
porque Deus não deixou aquele povo abandonado e da mesma forma Deus não deixa os seus filhos, a sua igreja, desprezada, humilhada, não. Assim como o Senhor mostrou o seu poder para devolver vida àqueles ossos secos, Ele promete restaurar o seu povo, os seus filhos. Deus é bom, irmãos. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor duram para sempre. Então eu senti no meu coração de trazer essa mensagem hoje, porque a morte e a destruição jamais serão o nosso fim. Nós que cremos em Jesus, nós podemos ter a esperança de dias melhores, a esperança da vida eterna. Nós nunca seremos derrotados para sempre. Podemos em algum momento tropeçarmos, cairmos, fazermos escolhas erradas, mas a misericórdia do Senhor está sobre nós. E nós não estamos debaixo da ira de Deus, porque Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Eu sei que muitos de vocês aqui têm caído em tentações, têm se frustrado porque não conseguem vencer o pecado. E meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: enquanto você estiver lutando contra o pecado, Deus está do seu lado. Ele quer te encorajar, Ele quer que você vença isso o mais rápido possível, para que você não viva uma vida escravizada. Jesus disse que Ele veio a este mundo para te dar uma vida e uma vida em abundância. Então Ele quer transformar toda maldição em bênção, tudo aquilo que deu errado na sua vida, Ele quer fazer cooperar para o seu bem. Amém? E nós vamos ver agora qual foi a promessa de Deus ao perceber que o seu povo estava arrependido e Ele seria novamente fiel a Ele. Está no mesmo capítulo, Ezequiel 37, o versículo 13 e o 14. Olha o que diz: Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei, e o fiz seus companheiros, palavra do Senhor. Irmãos, olha que maravilha ouvir essas palavras do próprio Deus, não é verdade? Imagine só você receber uma dose de esperança no seu coração, principalmente quando tudo parecer perdido. Ou, meus irmãos, muitas vezes nós encontramos em situações sem esperança, por causa de nossos erros, nossas más escolhas, pelas circunstâncias da vida. E, meus irmãos, nessas horas, a única coisa que nós queremos fazer é desistir, é morrer, porque não há outra saída. Mas eu creio que neste momento o Senhor está falando com você. Se você está entendendo essa mensagem, escreva aqui nos comentários: Pastor, Deus acabou de falar comigo. Meu irmão, você não imagina os planos que Deus tem para a sua vida. Ele não quer te condenar. Ele prefere que você busque a Ele, que você dê a volta por cima, porque é somente com a ajuda dEle que você vai superar as adversidades dessa vida. Amém? Irmãos, essa passagem do Vale de Ossos Secos, ela nos mostra que nem mesmo a morte é mais poderosa do que Deus. E alguns séculos depois que Ezequiel teve essa visão, Jesus veio a esta terra, e quando ele esteve aqui, ele venceu também a morte, o pecado, tudo que nos causava destruição. E Jesus trouxe com a sua ressurreição a verdadeira restauração. E agora você pode ter a sua vida transformada. Não importa se a tua família é uma família desestruturada. Não importa se as pessoas ao seu lado acreditam ou não em você. Meu irmão, entregue a sua vida a Jesus. Creia na sua morte e ressurreição. Creia que Ele morreu pelos seus pecados. E você receberá a salvação instantaneamente. E assim como aquele exército que já estava restaurado, mas ainda faltava neles o Espírito, Deus vai te dar o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando você entrega a sua vida a Jesus, Ele envia o Espírito Santo, o Consolador, o Encorajador, e Ele estará com você para sempre. Amém? Basta que você se arrependa dos seus pecados e volte para Ele hoje. E eu creio que Deus vai renovar as suas esperanças, Ele vai caminhar contigo, Ele vai transformar qualquer maldição em bênção. E é claro que as adversidades vão vir. O diabo não vai ficar satisfeito de saber que você está buscando a Deus. Eu sei que muitos de vocês já têm orado comigo todo dia, pela manhã, de noite, e o inimigo tem se levantado. Meus irmãos, a batalha espiritual é real, mas nós temos a garantia de que nós somos mais do que vencedores. Jesus já venceu por nós e agora nós estamos do lado do vencedor. Amém? Se você está sentindo os efeitos dessa guerra espiritual, saiba que é porque o diabo tem sido derrotado, nocauteado. Amém? Você pode sim estar abatido, cansado, mas se você for aos pés do Senhor, Ele vai renovar a tua vida. Aleluia! E por isso, irmãos, nós vamos orar agora. Se você puder,
você vai fechar os teus olhos e você vai se concentrar nesta oração. Mesmo que você esteja rodeado de pessoas, você pode se concentrar. Através da sua mente você pode orar e Deus vai ouvir o seu clamor. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento de intimidade com o Senhor. Este momento em que reservamos para buscar a Tua presença, buscar a Tua face, ouvir a Tua voz. Oh, meu Pai, muito obrigado por esta oportunidade de eu me reunir com esses irmãos que eu não os conheço pessoalmente, mas nós estamos ligados no mesmo Espírito, na mesma comunhão, na mesma fé. E Senhor, eu venho te pedir agora, Pai, que o Senhor traga o consolo a esta mulher que chora, a este homem que está se sentindo incapaz, incapacitado. Ó Senhor Jesus, derrama do Teu Espírito Santo sobre nós. Eu profetizo, meu Pai, o milagre acontecendo, assim como Ezequiel profetizou sobre o vale de ossos secos. Senhor, nós profetizamos contra esse desemprego, contra essa doença. Nós declaramos que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Ó Senhor Jesus, eu te peço, resolva as pendências na nossa vida, Senhor. Quantas vezes nós ficamos preocupados, ansiosos, com as contas que nós temos que pagar, com o filho que tem dado trabalho, com os parentes que nos enchem de problemas, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Tantas pessoas cegas espiritualmente à nossa volta. Parece que estamos rodeados de um vale de ossos secos. As pessoas estão frias espiritualmente. As pessoas não têm o Espírito Santo de Deus que traz vida, que traz renovo, esperança. Ó Senhor, nos ajude a enxergar a vida com os olhos da fé, porque é somente através da fé no Filho de Deus que nós vencemos este mundo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Quantos agora, meu Pai, têm pensado em acabar com tudo, não têm encontrado forças, meu Deus. É como se fosse uma depressão diária, eles não conseguem sair do problema. Pai, parece que não há mais saída e principalmente alegria. Senhor, renova dentro de nós a alegria da salvação, que nós possamos sentir um ânimo novo ao saber que pertencemos a Ti. Pai, é como se esse deserto nunca acabasse, mas eu creio que é no deserto que o Senhor revela o Teu amor, que o Senhor nos sustenta com o maná, que é o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Oh, meu Deus, eu creio que nesse momento de escassez é que nós entendemos que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu Pai, alimenta a nossa alma, o nosso espírito, não deixa a gente naufragar no meio da tempestade, não deixa a gente fraquejar diante das lutas, mas que o Senhor nos fortaleça cada dia, Pai. Ainda que a gente não consiga caminhar mais, nos carregue no colo. Jesus, quando nós formos ouvir um louvor, ouvir uma pregação, uma palavra, fala conosco, Senhor, nos dá uma direção. Não é possível que nós viemos a este mundo somente para sofrer. Senhor, a Tua palavra diz no Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Senhor, eu creio que o Senhor vai nos livrar de cada situação, de cada dificuldade que enfrentamos. Pai, socorra este homem e esta mulher, esta criança, este adolescente, que tem orado comigo, Pai, e tem buscado a Tua presença dia após dia. Pai, tira este homem do vício do alcoolismo. Este homem é uma pessoa tão boa, mas ele tem se prendido ao álcool. O álcool tem escravizado ele, Pai. E ele chega em casa brigando, e ele chega em casa maltratando a esposa, os filhos. Pai, tem misericórdia, Senhor, desta mãe também que se sente desolada, porque o seu companheiro a abandonou, e agora ela não tem recursos, ela não tem força, mas, Senhor, derrama da Tua presença, Pai, que ela consiga, meu Pai, dar a volta por cima, que ela siga em frente e que o Senhor renove as esperanças no coração dela, Pai. Essa pessoa, meu Pai, que não tem sonhado mais, traga de volta, Senhor, o desejo de enfrentar a vida e fazer a obra do Senhor. Pai, esta missionária que abandonou a obra, Senhor, tem misericórdia. Pai, coloca a Tua mão sobre ela agora, Senhor, que ela volte a evangelizar. Assim como o rei Davi, ele clamou ao Senhor em arrependimento no Salmo 51, e ele disse: Senhor, renova a alegria da salvação, para que eu venha falar para os pecadores e eles se arrependam. Pai, em nome de Jesus, nós oramos te pedindo, tenha misericórdia, nos encha com a Tua graça, tira de nós todo medo, Pai.
O medo tem destruído tantas vidas, tem prejudicado famílias inteiras, travado a nossa vida, mas eu creio que o perfeito amor que vem de Ti lança fora todo medo. E por isso, meu Pai, nós encerramos esta oração profetizando, Pai. Eu quero profetizar na vida desses meus irmãos. Vocês são mais do que vencedores. Jesus derramou sangue na cruz em seu favor e por isso você agora é perdoado, justificado, santificado. O inimigo não pode contra a tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, eu repreendo toda acusação maligna, toda obra do inimigo contra você e eu declaro a paz do Senhor a todos. Aleluia. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma.
Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó, meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia.
Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão,
toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora,
Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó, meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.